Muita gente acha que problema no motor significa uma visita cara à concessionária. Você sente a marcha lenta e irregular, uma leve engasgada, talvez um soluço estranho quando entra na rodovia e o estômago gela, porque você já sabe o que vem a seguir. Você já sabe o que o consultor técnico vai dizer. E já sabe que o valor que ele vai te entregar vai começar com um 5 ou um 6 e terminar com um 0. Mas aqui está o detalhe. A realidade é completamente diferente do que te contaram. É barato, é rápido. Custa cerca de R$20. E as concessionárias estão te mantendo no escuro há décadas. Isso muda hoje. Fique aqui. Porque o que eu vou te mostrar agora é a parte que deixa qualquer setor de serviços de concessionária profundamente desconfortável. Pense na última vez que seu carro não estava rodando bem. Talvez ele tenha falhado em um semáforo. Talvez tenha parecido pesado na arrancada. Talvez o consumo de combustível tenha caído de mansinho e você apenas achou que o carro estava ficando velho. Você o levou lá, ou pensou em levar. E alguém de uniforme te disse que eram os bicos injetores, o corpo de borboleta, o sistema de injeção ou uma combinação dos três, e o orçamento que te entregaram estava entre R$400 e R$600 por uma limpeza. Só isso. Uma limpeza. Nenhuma peça nova, nenhuma retífica. Uma limpeza. E ou você pagou ou voltou para casa preocupado. Aqui está o que eles nunca te contaram. Existe um frasco na prateleira de quase qualquer autopeças do mundo. Custa R$20. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas bem por volta de R$20. Você despeja no tanque de combustível. Você dirige. E para a grande maioria dos problemas de marcha lenta, falhas e consumo que levam as pessoas à concessionária todo santo dia, aquele frasco resolve. Completamente. As concessionárias sabem disso. Elas sempre souberam. E a razão pela qual você nunca ouviu falar disso é porque o seu desconhecimento vale R$600 para elas toda vez. Existe um mecânico em Osaka, no Japão, que comanda sua própria oficina pequena desde o início dos anos 90. O nome dele não é importante. O que importa é o que ele faz. Ele cuida de uma frota de 11 táxis. Cada um desses táxis tem mais de 400 mil quilômetros no odômetro. Isso são 250 mil milhas. E nenhum deles jamais passou por uma limpeza profissional de sistema de combustível em uma concessionária. Nem uma única vez. A cada poucos milhares de quilômetros, ele adiciona um pequeno frasco de limpador de sistema de combustível no tanque antes de abastecer. Essa é a rotina inteira. Os motores dele rodam limpos. Os motoristas não reclamam de falhas ou marcha lenta e irregular. E ele nunca assinou um cheque para uma concessionária por algo que ele descobriu que custa R$20. A única diferença entre ele e você é que alguém contou para ele que isso existia. Hoje, alguém está contando para você. Agora deixe-me explicar o que realmente está acontecendo dentro do seu motor agora. Porque assim que você entender isso, a solução de R$20 faz todo o sentido. E o serviço de R$600 começa a aparecer exatamente o que ele é. Seu motor funciona com combustível. Esse combustível viaja do tanque através de uma série de passagens pequenas e bicos minúsculos chamados injetores. Pense nesses injetores como o bico de uma mangueira de jardim. Quando o bico está limpo e aberto, a água sai em uma névoa fina e perfeita, uniforme e suave. Essa névoa fina é exatamente o que seu motor quer. O combustível entregue em um spray perfeito e uniforme queima de forma limpa e completa. Seu motor funciona suave, ele responde com força, ele economiza combustível da maneira que foi projetado para fazer. Puta, aqui está o problema. O combustível não é perfeitamente limpo. Ele carrega pequenos depósitos, invisíveis, e toda vez que seu motor funciona, esses depósitos grudam na parte interna dos bicos injetores. Ao longo de meses e anos, esse acúmulo cresce. O bico, que costumava borrifar uma névoa perfeita, agora goteja. Ele espirra de forma irregular. Em vez de uma nuvem fina de combustível, você tem um jato torto. E um jato torto não queima de forma limpa. Ele queima parcialmente. Ele deixa carvão nos seus pistões, nas suas válvulas de admissão, dentro da sua câmara de combustão. Seu motor trabalha mais para fazer o mesmo trabalho. Você sente isso como uma marcha lenta e irregular, como uma hesitação, como um consumo de combustível que piora silenciosamente a cada poucos meses e você nunca sabe bem o porquê. Isso é o que está acontecendo com seu carro agora. Não é uma falha grave, não é um motor morrendo. É apenas acúmulo. Um acúmulo invisível, lento e completamente corrigível. E esta é a parte que deixa qualquer setor de serviços de concessionária profundamente desconfortável. O que o frasco de R$20 realmente faz é quase insultuosamente simples. O limpador dentro daquele frasco é um solvente. Pense nele como um detergente de louça para o interior do seu motor. Sabe como o detergente quebra a gordura em uma panela? Ele agarra a gordura, a envolve e deixa a água levá-la embora. Este limpador faz a mesma coisa com aqueles depósitos dentro dos seus injetores. Você o despeja no tanque. Ele se mistura com o combustível.
Ele viaja por todo o sistema de combustível exatamente como o combustível faz. E conforme passa por aqueles bicos injetores entupidos, ele dissolve o acúmulo. Ele o quebra em partículas minúsculas que queimam junto com o combustível. A próxima vez que você olhar para o escapamento, essas partículas já terão ido embora. Você nem vai notar, mas seu motor vai. Seus bicos injetores se abrem novamente. O spray volta a ser uma névoa limpa e uniforme. O combustível queima da maneira que deveria. A marcha lenta e regular desaparece. Aquela hesitação ao acelerar é suavizada. Sua economia de combustível volta a subir para o que costumava ser, por R$20. Em cerca de 50 quilômetros rodados, o serviço de limpeza de bicos que a concessionária te empurra faz exatamente a mesma coisa. O produto químico que eles usam para limpar seus bicos é da mesma família de solventes, em uma embalagem mais sofisticada, aplicado por um técnico que conecta uma máquina que custou para eles R$1.500 e que já se pagou 1000 vezes. Eles te cobram R$800 pela mão de obra, pela máquina, pelo produto da marca e pelo simples fato de você ter entrado lá sem saber que isso era algo que você poderia fazer sozinho por R$20. Esse é o segredo. É só isso. Agora pense no que isso realmente significa. Um frasco de R$20 que dissolve a sujeira que a sua concessionária cobra R$800 para remover. Para uma indústria que fatura bilhões todos os anos com problemas que eles poderiam simplesmente te ensinar a resolver sozinho. Seu carro não sabe a diferença entre o limpador de R$20 e o serviço de R$800. Seus bicos não sabem. Seu motor não sabe. A única coisa que muda é o valor que sai da sua carteira. E agora você sabe disso? Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre sistemas de combustível do que a maioria das pessoas que dirige há décadas. Então, deixe-me dizer exatamente o que fazer. Porque saber é apenas metade do caminho. Aqui está exatamente o que fazer. E eu quero que você perceba como isso é simples. Primeiro, onde encontrar. Qualquer autopeças tem isso. As grandes redes, as lojinhas de bairro. A maioria das lojas de material de construção também vende. Você não precisa encomendar nada pela internet. Não precisa esperar a entrega. Você pode entrar hoje e sair com tudo o que precisa em menos de 5 minutos. Você está procurando por um limpador de sistema de combustível, não um aditivo de combustível que promete aumentar a octanagem ou a potência. Apenas um limpador de sistema de combustível. Limpa-bico injetor é outro nome para a mesma coisa. O frasco será pequeno, cerca de 350 ml. Vai custar entre R$15 e R$25. É esse aí. Segundo, o que procurar no frasco. Você quer um que diga que limpa os bicos injetores e o sistema de combustível? Só isso. Ignore qualquer coisa que faça promessas maiores do que essa. Ignore qualquer coisa que prometa aumentar os cavalos de potência ou limpar o motor inteiro com uma única aplicação. Simples. Limpador de sistema de combustível. Limpa bico. Esse é o seu alvo. Terceiro, como usar. Esta é a parte onde a maioria das pessoas espera um conjunto complicado de etapas. Não existem etapas complicadas. Você abre a tampa do tanque, despeja o frasco lá dentro, abastece o tanque logo em seguida. É isso. O combustível se mistura com o limpador e o carrega por todo o sistema. Você não precisa fazer mais nada, sem ferramentas, sem abrir o capô, sem desconectar nada. Você apenas dirige. Quarto, quanto tempo leva? Você vai gastar cerca de 45 segundos fazendo isso de fato. O tempo dirigindo depois não é tempo extra que você gasta, é apenas o trajeto que você já faria normalmente. Após cerca de 30 a 50 km de condução normal, o limpador já percorreu o sistema e fez o seu trabalho. Algumas pessoas notam a diferença antes mesmo de terminar o tanque. Uma marcha lenta mais suave, uma resposta melhor na arrancada, um número ligeiramente melhor no computador de bordo na próxima vez que você abastecer. Custo total, R$20. Tempo total, menos de 1 minuto de esforço real, sem mecânico, sem ferramentas, sem agendamento, sem sala de espera com um café ruim e uma televisão passando programa de fofoca vespertino enquanto alguém decide como descrever a conta. O mesmo resultado em uma concessionária custa R$800. Eles recomendam isso a cada 50 mil quilômetros. Para a maioria dos motoristas, isso acontece a cada 2 ou 3 anos. Em 10 anos dirigindo, isso representa entre R$4.000 e R$6.000. Por algo que você mesmo pode fazer em cada abastecimento se quiser. Por R$20 de cada vez. Pense nisso. Reflita sobre esse número por um segundo. Um mecânico no interior de Minas Gerais toca uma pequena oficina há mais de 20 anos. Ele usa isso em cada veículo que entra na oficina dele, antes de fazer qualquer outra coisa. Não importa do que o cliente reclame. Marcha lenta e irregular, consumo alto, falhas, motor morrendo. Ele adiciona um limpador ao tanque, dá uma volta no quarteirão algumas vezes. E em mais casos do que ele consegue contar, o problema simplesmente desaparece antes mesmo de ele abrir o capô.
Ele disse a um repórter uma vez que isso resolve mais da metade das reclamações de quem chega lá antes mesmo de ele tocar em uma única ferramenta. Ele cobra R$ 30 pelo serviço, porque ele é honesto. E a sala de espera dele está sempre cheia. O mecânico que te cobrou R$ 600 no ano passado sabia que isso existia. Eles apenas nunca disseram nada, porque dizer algo não valia nada para eles. Não dizer nada valia R$ 600. Eis o que você precisa entender sobre as concessionárias e as grandes redes de serviços. Eles não são burros, não são incompetentes. Sabem exatamente o que causa uma falha no motor. Sabem exatamente o que limpa um injetor de combustível. Sabem que um frasco de limpeza de $3 e 30 km de rodagem resolvem o mesmo problema que seu serviço de $600 resolve. Eles sabem disso melhor que qualquer um. E cada vez que um carro entra na sua oficina com um motor falhando e um proprietário preocupado, eles fazem uma escolha. Escolhem a fatura, sem exceção, porque é assim que o negócio funciona. Sua confusão é o produto, sua ignorância é o lucro. E eles passaram décadas garantindo absolutamente que você continue ignorante. Mas agora você sabe. E isso coloca você exatamente na mesma posição do mecânico de Osaka, com sua frota de táxis que nunca parecem envelhecer. Você não precisa mais jogar com as regras deles. Não precisa entrar naquela oficina e entregar $600 por algo que pode fazer na sua garagem em menos de 1 minuto. Você tem a informação agora. E informação, quando você possui, não pode ser retirada. Todo carro que você já teve esse problema crescendo silenciosamente dentro dele. Cada tanque de combustível deixou um pouco mais de resíduo. Cada quilômetro adicionou um pouco mais ao acúmulo nos injetores. E cada vez que você ignorou uma falha no motor, ou aceitou uma resposta lenta do acelerador como o carro ficando velho, era o acúmulo falando. Não a idade do motor. Não uma peça defeituosa. Apenas acúmulo. Acúmulo de $3. Era só isso. Se este vídeo abriu algo para você, compartilhe agora. Não salve. Não marque para depois. Compartilhe agora. Cada compartilhamento coloca isso na frente de alguém que está sentado numa sala de espera de concessionária agora, vendo o número da estimativa subir, sem saber que há um frasco de $3 numa loja 2 km de distância que resolve exatamente o problema que ele tem. Cada compartilhamento vale dinheiro real para alguém que ainda não sabe isso. Assine, porque o próximo vídeo é sobre um truque de $5 que adiciona anos à vida das suas pastilhas de freio. E se você dirige qualquer coisa com mais de 40 mil quilômetros rodados, vai querer ver isso antes da sua próxima revisão de freios. Porque a conversa naquele balcão de serviço vai ser muito diferente quando você entrar sabendo o que vai saber. As concessionárias sabiam disso o tempo todo. Cada vez que você pagou $600 por um serviço do sistema de combustível, eles sabiam. Cada vez que entregaram aquela fatura com cara séria, eles sabiam. E não disseram nada, porque sua ignorância valia $600 para eles, repetidamente, durante todo o tempo que você continuou ignorante. Mas isso acabou agora. Você sabe. E agora, todos com quem você compartilhar também saberão.